Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam bem, ok? Eu sou Karen, pedagoga do Campus Toledo, e a nossa proposta de acompanhamento pedagógico inclui, né, uma das questões de gestão do tempo. Então, quando a gente pensa em gestão do tempo, o tempo realmente é uma das grandes questões da existência humana, e principalmente, né, nesse período da pandemia, a gente tem aprendido a lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Então, infelizmente, algumas pessoas têm outras familiares doentes, têm que aprender a lidar com estudo e cuidar dessas pessoas. Outros estudantes estão morando sozinhos pela primeira vez. Então, olha quantas questões ele vai ter que lidar, né, nesse dia a dia. Outros alunos trabalham, né, trabalham 8 horas por dia e depois tem a parte do estudo. Então, como conciliar tudo nesse tempo, né, que são 24 horas, eu não consigo aumentar, né, essa questão do tempo, mas eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, como que eu lido com essa questão do tempo? Primeiramente, criando estratégias para lidar com isso, né? Então, o que são estratégias, né? Então, o termo vem dessa origem grega, né? Estrategos, então seriam estratos, que é exército, e agos, comando. Então, vamos pensar que quando eu crio estratégias, eu estou, né, no sentido de comandar mesmo um exército, né? Então, eu estou numa batalha, realmente não é algo tão tranquilo para muitos, né? Então, vejam só, pensando também um bom estrategista, vamos ligar, né, um paralelo com quem joga xadrez. Quem é um bom estrategista, ele antecipa ações, ele não vai deixar só o adversário jogar, ele já tem que antecipar qual será a ação que virá a seguir. Ele tem que tomar iniciativa, ele tem que fazer revisão da ação que ele fez, deu certo, não deu. Eu tenho que ter um planejamento também para lidar nessa batalha. Será que as armas que eu estou utilizando são adequadas? Estão ultrapassadas? Então, pensando nessa questão da gestão do tempo, né? As questões que eu tenho lidado, quais são minhas maiores dificuldades de ano que nós estamos inseridos, né? Então, essa é a grande dificuldade, né? A gente tem que lidar com essas questões externas, né, de medidas matemáticas, medidas externas de passagem do tempo, e, ao mesmo tempo, questões internas, né? Como que a gente se percebe nesse tempo, tá? Então, uma das estratégias que a gente pode, né, tá apresentando para vocês é essa do Covey, né? Então, é bem interessante no sentido de eu organizar essas ações, essas questões que eu vou ter que lidar com o tempo, em alguns quadrantes, né? Então, pense ali nas ações que você tem que fazer nesse dia a dia. Algumas ações, veja aqui o primeiro quadrante, são importantes e são urgentes, então eu vou ter que dar conta daquelas ações nesse momento, né? Então, são crises, são situações, às vezes, inesperadas, né? Às vezes uma emergência, mas é ruim nesse sentido, porque sempre eu vou ter que estar apagando incêndios. São questões ali que vão, às vezes, gerar um estresse, um, um alarme, né? Então, eu vou ter que dar conta, né? Às vezes, apressadamente. Então, não é, às vezes, eu não vou ter um planejamento que aconteceu e eu vou ter que lidar com essas ações. No segundo quadrante, veja, a ação é importante, mas ela não é urgente. Por quê? Porque eu tenho estratégias para lidar com essa ação, eu consigo planejar uma ação. Então, quanto mais eu tiver planejamento, mais essas ações importantes vão estar mais tranquilas para serem realizadas. Eu não vou entrar em crise, né? Não vou deixar para a última hora. No terceiro quadrante, veja que as ações não são importantes e nem são urgentes. Então, são muitas interrupções que a gente faz ao longo desse dia, e aí eu vou perder tempo, né? Então, são interrupções. Eu estou fazendo uma ação, de repente eu levanto, vou fazer uma alimentação. De repente eu levanto, vou olhar, eu nem preciso levantar, né? Eu dou uma olhadinha no meu celular. Ou eu estou estudando, de repente eu estou pensando em outra coisa. Então, são interrupções que não são importantes naquele momento. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas questões também. O quarto quadrante, veja, é total perda de tempo. Então, né, nesse dia a dia, a gente tem que encaixar essas atividades que nós estamos realizando
para ver qual quadrante será que aquela atividade se encaixa. Então, veja, algumas atividades eu estou perdendo tempo, né? Então, a primeira questão, como eu sou um estrategista, né, nessa questão de lidar com o tempo, é perceber aquela ação é importante, aquela ação é urgente ou não. Ela não é urgente, não é importante, estou perdendo tempo com isso, né? Então, a primeira questão é isso, né? Lembrar desses 4 quadrantes aí que nós temos. Então, trazendo, vocês lembram que eu coloquei uma pesquisa lá para vocês, né? Para a gente começar a pensar sobre esses pontos de gestão do tempo. Então, quando você deixa o que tem para fazer para a última hora, você vai ter uma situação de crise. Estar em cima da hora, e eu, às vezes, não planejei muito bem, vou fazer de qualquer jeito, porque está em cima do tempo ali, né? O tempo limite. Outra questão, que às vezes é bem comum um aluno ter, demorar para iniciar as tarefas. Então, eu vou procrastinando, eu vou deixando. Amanhã eu faço, depois eu faço. Se você demora, aquela atividade já vai se tornar, de repente, em cima da hora. Você não vai ter tanto tempo para planejar, porque você está demorando para dar aquele start inicial. Você começa a adiar as tarefas de hoje, né? A mesma coisa, a procrastinação. Eu adio, não vou fazer hoje, vamos deixar para mais tarde. Então, aquela tarefa é importante, só que eu deixo para a última hora, eu vou adiando, ela vai se tornar urgente em algum momento, tá? Principalmente pensando aí nos estudos. Então, eu tenho um trabalho, eu vou adiando, não, depois eu faço, de repente, às vezes até passou o prazo daquele trabalho. As tarefas, então, esse quadrante seria o mais interessante, porque aquela tarefa é importante, só que eu não deixei que ela se tornasse urgente, em cima da hora, uma situação de crise. Então, se, por exemplo, eu utilizo uma agenda, eu registro o que eu tenho que fazer ao longo daqueles meses, ou ao longo daquela semana, ou mesmo no meu dia, eu vou registrando, eu vou tendo um planejamento, eu vejo que meta que eu quero atingir, a curto prazo, a longo prazo. E, principalmente, a gente tem que estabelecer prioridade. Então, aquela tarefa é importante, é urgente, então é prioritária. Outras eu já consigo delegar, né? Então, não vou fazer agora, eu nem vou assumir essa tarefa nesse momento. Então, é importante também a gente ter essa consciência. Outras questões, vejam desse quadrante, aquele quadrante da interrupção, que não é interessante, porque não é importante naquele momento. Então, veja, faço várias atividades ao mesmo tempo. Então, isso, você não consegue dar conta dessas várias atividades. Então, elas não saem com uma boa qualidade, você fica estressado, fica ansioso, porque quer dar conta de tudo e a qualidade muitas vezes não sai adequada, né? Então, você interrompe, né? Porque eu quero fazer isso, de repente eu vou, começo outra, nem termino a primeira, começo a segunda, terceira, quarta. Então, também não é uma boa estratégia essa questão de fazer várias atividades ao mesmo tempo. E esse quadrante, então, é a perda de tempo total. Desisto de tarefas pouco agradáveis. Então, tá chato, vou fazer depois. Já desistiu, quer dizer que já perdeu tempo. E o tempo é uma coisa que eu não consigo recuperar. Então, eu tenho aquelas 24 horas do dia, não tenho como acrescentar mais horas. É diferente, por exemplo, está faltando nutriente no meu corpo, eu tenho como, né, fazer um suplemento, né? Está faltando hormônio, eu faço, né, uma reposição. Mas como que eu reponho essas horas que eu perdi? Eu não consigo, né? Outra estratégia que os alunos utilizam, né? Faço tarefa secundária antes das mais urgentes. Então, se é secundária, eu vou fazer só porque eu gosto? Então, também não é uma boa estratégia, porque tem atividades que são mais importantes naquele momento. E outra estratégia também, que não é muito interessante, é quando você planeja muitas atividades e, às vezes, você percebe que não dá conta. Então, você se sente frustrado, porque não deu conta, você planejou, só que esse planejamento, então, não foi muito adequado. E o que o aluno percebe, estou muito ocupado, eu tenho muita coisa para fazer. Se você coloca num papel, muitas vezes você percebe, não, até que não são tantas atividades, né? Quando você registra tudo aquilo que você tem que fazer. Às vezes é aquele tempo social, aquela sensação que você tem, que tem muita coisa para fazer. Então,
quando você tem esse planejamento, é interessante que muitas vezes essa ansiedade, né, decai bastante, né? Então, essa questão de perda de tempo é um fator a ser observado. Então, eu só peguei um exemplo aqui. Imagine um estudante, nesse momento, que tem que dar conta de 9 disciplinas. Então, ele tem que ser muito estratégico para conseguir dar conta de tudo. Então, vejam, ele tem lá várias salas acontecendo as aulas, né, síncronas. Ele tem alguns momentos livres, mais aqui, nesse caso, quarta, quinta e sexta. Ele tem que ter um momento de fazer alimentação, ele tem que ter um momento de estar descansando, de fazer outras atividades, né, dar conta de outras questões. Então, esse aluno vai ter que ser muito bem estratégico para dar conta de 9 disciplinas, 9 professores, 9 metodologias diferentes, exigências diferentes, né? Então, começa por aí. Então, você consegue dar conta, né, de tantas disciplinas? Para alguns é tranquilo, para outros vai ser mais difícil, né, conciliar tudo. Então, uma das questões que eu até coloquei no questionário, você tem dificuldade em utilizar uma agenda? Então, nós tivemos aí 227 respostas. Então, sim, 40% colocou que sim, 33% não, e 26% colocou que não utiliza a agenda. Então, realmente, aquela agenda de papel, muitas vezes não é mais utilizada, né? Mas também é bem interessante. Então, você pode criar um aplicativo, né? Eu posso criar um mural, como tem um exemplo aqui. Então, essa agenda não precisa, às vezes, ser no papel, né? Mas, então, o que eu preciso garantir com essa agenda? Então, é ser estratégico, evitando esquecimentos. Então, por quê? Né? Quando eu tenho uma agenda, eu centralizo as ações que eu preciso fazer em um lugar só. Então, diminui também aquela ansiedade e aquela questão, eu não vou dar conta. Nossa, o que eu tenho para fazer? Parece que eu tenho tanta coisa. Então, centraliza, né? Organiza em um lugar as coisas que você tem que dar conta. Isso vai te acalmar também um pouco. Então, nesse momento, quais são os horários das aulas síncronas e das aulas assíncronas? O que eu vou fazer nesse momento da aula assíncrona? Eu preciso registrar os horários, principalmente que elas acontecem. Aí isso é importante e é urgente, porque aquela aula está acontecendo naquele momento. Não tem como eu alterar. E aí eu evito o esquecimento, aquela sensação, às vezes, de culpa, né, que eu não estou dando conta. Então, isso é uma estratégia interessante, né? Quando você utiliza uma agenda, um mural, ou mesmo utiliza um aplicativo ali, né, com os seus horários. Imagina essas 9 disciplinas, eu vou ter que ter contato com elas constantemente, né? Então, uma das questões é que a agenda, né? Como que eu utilizo essa agenda? É para lembretes curtos. Eu tenho médico tal hora, eu tenho que fazer compra para a semana, por exemplo, está faltando tal coisa, a prova é dia tal, ou o trabalho é dia tal, eu tenho aniversário de tal pessoa. Então, isso, no aplicativo também, né? Dá para estar fazendo isso. Coisas da casa, então, às vezes, vou deixar mais para o final de semana. O que é urgente? O que é importante que eu dê conta nesse momento? Então, você reserva um dia da semana para estar completando aqueles horários e dá uma olhadinha, né? Dali 3 minutinhos, dá uma olhadinha no que tem naquele dia, né? E daí você, né? Geralmente uma sensação, estou mais calma, né? Vou dar conta do que eu tenho para fazer. Então, alguns modelos, né? Então, eu tenho ali no Google, né? Uma planilha, posso ter uma planilha no papel, um semanário, né? Aqui é interessante que eu já vejo, né, ao longo da semana, tudo que eu tenho que dar conta. Então, tem os aplicativos, hoje em dia, se não quiser utilizar o papel, né, vocês estão mais, né, habituados aí à tecnologia, cria uma agenda aqui, cria aplicativos com lembretes, né? Então, é bem interessante também essas questões. E, se possível, criar uma coisa assim mais interessante até para o seu cérebro, né? Então, questões mais urgentes, cria uma cor, questões menos urgentes, cria outra, usa um post-it colorido, grifa, o que eu já fiz, risca, né? Então, você, né, como vai criar estratégias, é interessante que você tem várias estratégias, e você vai percebendo aquelas que são melhores ou não para dar conta dessas questões, né, que você vai ter que lidar
aí nesse dia a dia. Tá? Então, eu agradeço aí a atenção de vocês.